Meu amigo e amiga, irmão e irmã, você que está sempre me acompanhando aí no meu canal, sei que por este momento oportuno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos concedido, porque tanto para mim quanto para você aí tem bênçãos do Senhor. E vamos dar continuidade naquele estudo. A cada dia nós buscamos um pouquinho mais de entendimento sobre as palavras do nosso Senhor, que está aqui na minha Bíblia, e por isso eu convido a você para que pegue a sua Bíblia, para juntos alcançarmos a direção a qual o nosso Senhor tem nos dado através dos teus ensinamentos, das tuas Escrituras. E como sabemos, nada é mais difícil para o homem, mas não impossível, se manter nos caminhos do nosso Senhor e Salvador. No dia de hoje, eu vou convidar você para estar abrindo, para começar, no livro de Mateus 10:36. 10:36. Juntos nós alcançaremos um pouquinho mais sobre o que o nosso Senhor Jesus vem nos falando, né? Vem nos direcionando para que fiquemos atentos, né? Vigiemos, né? Cada dia mais. E diz assim, Mateus 10:36, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Confira aí na sua Bíblia, para não imaginar que esteja eu conduzindo você para um caminho que você não conheça, né? Porque aqui é a direção. As Escrituras, elas nos levam para a vida e com elas nos traz a vida, né? Que é diferente do mundano, do costume mundano, né? A pessoa, ela já imagina assim, se uma pessoa está doente, ela fala assim, espero que vá logo, espero que Deus leve logo. Não, nós buscamos em Deus a vida. Então nós temos e devemos levar vida às pessoas. E você aprendendo isso, poderão ver em você que você irá brilhar com a luz, né, da esperança que Deus, nosso Pai Criador, Ele nos deu. Para que sejamos também o quê? Um sal na terra, né? Como nós falamos, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. No 37 diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando o Senhor Jesus, ele se trata, né, nesta palavra, é para que a pessoa ela observe. Não vai adiantar você se apegar demais em pai e mãe na terra, em filho e filha na terra, sem que você primeiramente coloque Deus à frente de tudo. Você deve buscar aprender a conhecer a Jesus para que, em primeiro lugar, né, com o que irá ensinar a você, vai unificar assim esse princípio de amor, né, da sua família junto ao Pai. Mas porque primeiramente é Ele. Agora, o que nós vamos ver é sobre os inimigos da própria família. E com isso eu separei aqui o livro de Gênesis 37, bem no comecinho da Bíblia, o primeiro livro. Estou procurando na minha e você procura na sua, para que nós não fiquemos em situações de desconfiança, de erro, né, ou de qualquer outra dúvida que possa ter aí nos seus entendimentos.
Eu já achei o meu aqui e está dizendo assim. O 37, que fala assim: os sonhos de José. Agora nós vamos acompanhar com toda essa leitura para a gente chegar naquele entendimento sobre os inimigos, né? Quem são verdadeiramente os seus inimigos, né? Mas isso é para quê? É para você ter a direção, né, que Deus vai te mostrar mediante o comportamento. Porque quando buscamos ao nosso Deus, Ele nos ensina não a lutar contra o sangue, mas sim contra, né, o espírito, aquele espírito maligno que habita na pessoa para querer fazer a maldade ou afrontar a outra numa outra situação. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, né? Porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então José ele já teve uma diferença entre os filhos, entre os irmãos. Ele era o filho de sua velhice e ele havia feito para esse filho uma túnica de várias cores. Observe bem, a túnica é um detalhezinho. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O que acontece aqui? Entre todos os irmãos, não é que um pai ele ama mais um do que o outro, não, mas ele consegue ter às vezes um relacionamento diferenciado entre um e outro, né? E o que ocasionou aqui foi que José, ele, por ser o último filho, o filho da velhice de seus pais, né, ele já recebeu um outro tratamento, né? Porque os irmãos mais velhos, eles já estavam direcionados para a vida, e José ele estava começando a caminhar, né? Então ele estava começando a sua vida. Então, como no modo se dizem, né, que sempre o último filho ele é o mais agraciado entre os pais, né? Porque os que já estão, os que são mais velhos, eles já não receberão mais tamanha atenção, né, para que isso aconteça com eles, porque eles já estão praticamente que andando sozinhos, eles já recebem os seus afazeres e as suas ocupações. Mas voltemos ao estudo aqui, né? Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Olha só o sonho dele, né? Isso daqui a gente vai entender mais à frente. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras.
Olha como que é, como José ele já começou a prever algo lá na frente. Ele já começou, né? Então, eles já se irritavam ainda mais porque eles não gostariam de se rebaixar para José, porque era o mais novo, né? Entre os irmãos, ele era o mais novo. Então, lhe disseram seus irmãos, né? Continuemos no 9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Aí já chegou naquele outro ponto que já foi mais direcionado, mas porém era algo do futuro, né? Que ainda eles não tinham percebido e não havia ali revelado para eles, revelado totalmente para eles, né? Mas já se tinha a direção de Deus. Nesta época, Deus ele direcionava as pessoas através dos sonhos, né? Durante o sono, falava com as pessoas, acordavam as pessoas, né? Tem pessoas que ouvem a voz do Senhor e despertam durante a madrugada, né? Então, o Deus de ontem é o Deus de hoje também. Seus irmãos, pois, o invejavam. Olha só a maldade. A inveja dentro da família, né? Como que ela começa a cada mais a dominar, né? A ficar, né? Mais assim, transparente, né? Entre os irmãos. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho, e seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a Jacó: não apacentam os meus irmãos junto de Siquém, vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andavam errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã, né? Os irmãos de José conspiraram a sua morte. Olha aqui. Os irmãos de José já conspiraram a sua morte. Antes era só a inveja que estava prevalecendo, né? Por quê? Entre os irmãos. E como ele era o caçula, né, o que acontece? O mais novo, o que veio na velhice dos pais, então a inveja foi sobre ele à tona, né? E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Olha só, então eles já articularam, eles já procuraram a tirar a vida de José, né?
E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Ó, teve um que já não queria tirar a vida dele, né? Já Deus já andou um passinho para trás. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo seu pai. Eles chegaram a um ponto que eles já não queriam tirar a vida dele, mas eles, ao mesmo tempo, eles já queriam, né, que ele assim ficasse num poço e morresse praticamente, que seria que morresse sozinho, porque ele não ia conseguir sair de lá, ia ter passar fome, sede. Então toda a articulação feita entre os irmãos já era para que ele perdesse a vida, né? Então essa inveja, ela corrompe todo um princípio, né? E às vezes está na família e você consegue identificar somente pelas atitudes. Porque quando você busca aqui na direção de Deus, então aí Deus vai mostrando para você, Ele vai trazendo à tona. E aí você consegue identificar os motivos, o porquê, né, das coisas, e assim por diante. Continuamos. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica. A túnica era o presente do pai, essa túnica colorida, que nós lemos já no início, né? A túnica de várias cores que trazia, que era presente do pai. E naquela época, como os dias de hoje, né, nós sabemos que quando, né, um pai ele tem, né, uma aproximação com Deus, ele age diferente. Porque ele, de fato, ele é repleto de amor para com os filhos, né? Então, para cada um ele recebe uma direção do modo a tratá-lo, né? E muitos, porque a inveja, os ciúmes, o que acaba acontecendo? Ele acaba se sentindo menor que o outro, né? É o que não poderia e não deveria acontecer na família, né? E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e disse que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Bom, até aqui nós conseguimos entender o que de fato, né, foi se acontecendo durante essa caminhada, né? Durante o que? A intenção dos seus irmãos. A inveja que foi florescendo, a inveja, o ódio. Mas o porquê? Porque José, ele se destacava, né? Ele se destacava, porque ele já havia recebido um presente do pai. E como ele era o filho mais novo entre os irmãos, os mais velhos, eles já estavam, né, sendo tomados pela inveja e o ódio. Então, aconteceu que José é vendido pelos seus irmãos. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue. Então eles já entenderam que não teria proveito nenhum, né,
vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Ele entendeu aqui que não cairia sobre eles. Eles armaram, eles tramaram, eles quiseram, né, chegar ao ponto de vender o irmão para tirar ele do meio, né, dentre a família. Né? Então você vê, eles eram unidos entre eles contra, né, o mais novo. E algumas famílias, às vezes, eles se unem também contra os mais velhos, né? E o que acontece? A intriga que gera-se dentro de algumas famílias, né, acabam, né, separando esses caminhos. Mas o porquê? Porque a inveja, ela enche o coração das pessoas, que aí é plantada o ódio, a raiva contra o próprio irmão, né, membro da família. Né? Às vezes é só do seu comportamento, do seu estilo de vida, a diferença que você tem para lidar com outras pessoas, né? O modo que você procura, né, viver, né? Como aqui nós buscamos em comunhão com Deus, que Ele é único, Ele é verdadeiro, né? Ele é invisível, mas Ele é real. Né? E que aqui ele deixou, né, o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, para que nos acompanhe e nos livre dessas maldades também. Então é um diferencial, né, que é estampado, né, às vezes no rosto da pessoa. Né? Às vezes só o modo de você olhar se percebe que a pessoa ela já está com inveja da outra. Né? Porque ela se enche do modo para falar. E continuemos. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Olha lá. E voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica de sangue. Irmãos, olha como chegou a crueldade deles, né? Eles pegaram a túnica, mataram o animal para usar o sangue na túnica. Olha só a maldade. Então, enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Imagine o sofrimento do pai quando ele recebe a notícia de uma situação que um filho foi morto. Né? E só levaram o que ele havia lhe dado de presente. Entendeu? Então imagine, a crueldade não foi só com o irmão, foi para com o pai também. Então quando os irmãos, né, eles brigam, né, e o pai ou a mãe acaba indiretamente participando, é automaticamente levantado o quê? No coração do pai e da mãe, um sentimento de dor, né? Porque isso não é para acontecer. Os pais, eles têm que olhar os filhos por iguais, né? Eles olham por iguais, né? Mas as coisas, como estamos lendo, ela veio dos filhos, né? Então foram os filhos que fizeram o quê? A maldade, a inveja, a intriga, até chegar a este ponto. Então, né, assim, e conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu certamente. José foi despedaçado.
Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Muitos dias esse pai ficou sofrendo, porque pela atitude que os filhos levaram para com outro filho, né? Veja, foi uma situação de sofrimento para o pai, né? E nos dias de hoje isso também acontece, né? Deus, ele vai mostrando a direção, né? Às vezes a pessoa não entende porque ela não tem a direção e não tem a visão de Deus, né? Porque o que ele está fazendo de errado. Aí levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Olha o ponto. Ele ainda vivo, não contente, mentiram para o pai. Colocou o pai em pranto de sofrimento. E às vezes o pranto de sofrimento do pai e de uma mãe é a discórdia entre os irmãos. Que às vezes acontece por quê? Por causa da inveja. A inveja. Mas isso é algo que vai para o coração da pessoa, né? E ela consegue, algumas pessoas conseguem, né? Como eles aqui. Eles se colocaram todos contra José. Mas, como eu disse, que a Bíblia, ela é um ensinamento para nós, então nós entendemos que o que ele passou foi para alcançar algo que Deus já tinha para ele e que ele já havia sonhado, né? Então Deus já estava, tipo assim, já recolhendo ele do meio daquela parentela. Porque a direção que Deus tinha para ele era totalmente oposta, né? Do que eles imaginavam, do que eles pensavam, né? Vamos colocar assim. Agora vem aquela parte que Deus o agraciou, né? Deus o agraciou. E aí ele foi para a casa de Potifar, né? E lá ele ficou fazendo o quê? Trabalhando, né? Sendo um servo na casa de Potifar. Mas essa outra parte a gente vai deixar para um outro dia e vamos para onde? O que foi para ele uma recompensa, né? Do que Deus havia prometido, do que Deus já havia lhe prometido. Porque dias após, tiveram eles que ir para onde? Para o Egito, né? Seus irmãos teve que ir para o Egito buscar alimento, porque naquela época estava escassa o alimento, então eles tiveram que ir para lá, né? Aí chegamos aqui, os irmãos de José descem outra vez ao Egito, as astúcias de deter os seus irmãos. Aí nós vamos para Gênesis 44, onde diz: os irmãos de José jantam com ele. Olha só. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa
e mata rezes e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José. E diziam, por causa do dinheiro que dantes voltou, os nossos sacos fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram, ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava à boca de seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse, paz seja convosco, não temais o vosso Deus, e o Deus de vosso Pai. Olha lá, Deus do vosso Pai. Vós tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto a seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse, vosso pai, o ancião que tem falastes, está bem, ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Ben-Dili, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo, de quem falaste? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse, ponde pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Quando nós lemos ali que José já havia sonhado que o que estaria para acontecer, aconteceu. O que favoreceu a José foi o quê? O que os próprios irmãos tramaram contra ele, né? Então eles se anteciparam para que José não chegasse, mais a fazer parte da própria casa, da própria família.
porque a inveja lhe predominaram. E aí, o que aconteceu? O sonho falou que eles se sujeitariam. E foi como? Eles tiveram que se sujeitar. Mas José, por tudo o que ele tenha passado e o que ele tenha vivido, o que aconteceu com ele? Ele recebeu os irmãos dele e os irmãos deles nem o conheceram pelo modo que ele estava vestido, né? Eles nem o conheceram. Aí a gente entra o que aconteceu. Faraó põe José como governador do Egito. Então, o que os irmãos dele eram contra, os sonhos, as revelações, né, dele, aconteceu. Por quê? José interpreta o sonho do faraó. Você pode continuar aí na sua Bíblia, no Gênesis 41, que vai falar sobre a interpretação do sonho. E como ele já havia sonhado e havia, na casa de seu pai, né, apresentado o sonho, que os irmãos se levantaram contra ele, porque eles não aceitariam, eles acabaram se curvando, porque Faraó põe José como governador do Egito. Assim disse, disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Então era todo aquele povo. Como nós lemos lá, que o teu servo, o mesmo povo que o irmão dele disse, então José, que o teu servo, né, ainda vive. Né? Somente, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Entenda? Faraó, ele estava ali. Vamos considerar assim, ele era dono da empresa e ele deu o cargo, né, para quem? Para José como diretor da empresa. Mas ele era o dono. Mas o diretor, ele tomava conta de tudo. Estavam todos submissos a ele. Foi o que aconteceu. Então todo aquele povo daquela região se curvavam para quem? Para ele, para José. Por quê? Foi a provisão e a promessa de Deus, cumprindo-se através do sonho de José. Então, se Deus falou, né, naquela época, ele fala hoje. Basta você buscar e ter a interpretação, né, e se reservar, estando em comunhão com Deus. Disse mais Faraó a José, veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito, toda a terra, não é pouca, é toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Veja como que ele subiu, José já subiu de cargo. Esse anel, na época, ele era usado como se fosse um selo, né? Então, aonde ele colocasse o anel, quando ele determinava, né? Então é como se fosse um carimbo, né? Que ali eu assino, né? Então foi esse fundamento, né? Eu acredito, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, você que está aí comigo, me acompanhando nesse estudo, que a cada dia nós buscamos junto a Deus o entendimento e a direção da palavra que Ele tem nos dado e tem nos alimentado.
Você crê no que pode acontecer, então você se mantém no que você está crendo. Por quê? José, por hipótese alguma, ele questionou a Deus quanto ao sonho. Os caminhos que José foi levado, foi para onde? Entre os irmãos seria o quê? O buraco, o final da vida dele, né? Mas não, mas Deus colocou ele num lugar de honra, né? Onde no sonho dele dizia, primeiro os irmãos se submeteriam a ele e depois os pais, o pai e a mãe. Por quê? Foi através dele que foi concedido o alimento para casa, né? Então entenda, eles tiveram que ir até ele, porque lá ele retinha o alimento, né? Que era uma época de fome, falta de chuva, né? Não tinha alimento, então o Egito nessa época, José, ele fez o quê? Ele encheu os celeiros, né? Então, estocou. E nessa escassez de alimento, né? A família dele foi aonde? Teve que ir lá se sujeitar a ele. É assim, com Deus, é assim. Quando você caminha com Deus, é assim, né? Então, você não pode ficar esperando e nem dependendo muito do homem. A sua dependência tem que vir de Deus, né? E Deus, ele enviará os anjos dele, né? E o alimentará, o guardará, né? Então é dessa forma, eu acredito, que voltando no início, nós lemos o quê? Era Mateus 10:36, sobre os inimigos da própria casa, né? Então você pode voltar lá no Mateus 10:36 e depois voltando para onde? Para o livro de Gênesis de José 37. Que aí você poderá também, se você acompanhar essa leitura, entender ainda mais sobre, né, toda essa provisão de Deus na vida de José. Meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, eu agradeço a Deus por mais esse momento oportuno, maravilhoso, o qual o Senhor tem nos concedido. Está se findando mais um ano, né? E com a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tem nos guardado, nos protegido. Sei que eu aqui, você aí, juntos, né, conseguiremos, né, junto a Deus, né, caminharmos ainda mais longe, porque não somos nada sem o nosso Criador. Muitos caminhos se têm, muitas portas se aparecem, mas somente um e único caminho é verdadeiro. Como diz assim, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A ele somente nos rendemos. Para você que esteve comigo aí, meu muito obrigado. Que a paz do Senhor permaneça e prevaleça sobre a tua casa. Eu busco em Deus. O que Deus tem para mim, eu te dou. Do mesmo modo que eu recebi, eu também te dou. E assim seja toda a tua casa, na paz, na alegria, no amor, na felicidade. Junto comigo, feche seu olho, vamos fazer a nossa oração. Para encerramento, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eis que sendo este o momento mais gratificante em nossas vidas, por podermos falar de Tuas palavras, por podermos levar o Teu entendimento, o Teu conhecimento às pessoas, meu Pai, que aqui estão participando, que sejam elas, meu Pai, que recebam elas a Tua provisão, o Teu avivamento, que sejam elas cheias da Tua presença, e que aonde houver dentro de seus familiares, de sua casa, alguma pessoa portadora de qualquer tipo de enfermidade, envia ali a tua unção, o teu poder, a tua presença, e que ela receba, meu Pai, essa cura, o que ela precisa. Eu aqui eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que o teu Espírito ele é verdadeiro, o teu Espírito ele é santo.
pois quando o Senhor daqui saiu, deixou-nos esse Consolador. Então em Ti, ó Pai, nós agradecemos este momento, por tudo o que o Senhor tem nos ensinado, de tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas, e que tudo venha a ser ainda mais para a honra e glória do Teu santo nome. E nós agora neste momento, ó Pai, profetizamos a Tua presença neste lugar. Nós profetizamos que toda obra maligna, toda obra de inveja, obra de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, seja decimada, seja retirada, que bata em retirada, da onde quer que seja, de qual casa que esteja sendo transmitido este momento de fé, meu Pai. Porque assim seja essas pessoas certas de receber o que o Senhor tem para dar, não o que o homem, mas sim o que vem de Ti, meu Pai. Como o Senhor tem nos ensinado que a raiz de mostarda, ela é a menor raiz que se tem, a menor semente que se tem, é de uma árvore de mostarda. Então, que sabendo que dessa semente, por menor que ela seja, há de ser a árvore maior entre todas, e que assim seja a casa dessa pessoa, a qual ela aceite, meu Pai, a Tua presença, e que ali se manifeste toda a unção e toda a cura, e que se resolva tudo o que essa pessoa precisa nela e na vida e na família dela. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, se tiver um erro aqui, um erro ali, peço-lhe desculpa, mas creia que Deus está contigo e te levantará de maneira tal que nada será contra o que o Senhor irá fazer em você, em tua casa e toda a tua família. Amém e graças a Deus.